Olá, bom dia, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Isso é muito importante, a gente poder dizer bom dia, muito embora a notícia não seja das melhores. Bom, não é uma notícia boa, mas também não é uma notícia nova. Trata-se de uma notícia que já estava acontecida em 16 de abril de 19. Eu trago ela agora porque, infelizmente, tem muita coisa na pauta atrasado para trazer. Mas o assunto é: Notre Dame pressagia nosso destino. Bom, como todo mundo sabe, Notre Dame é Nossa Dama, Nossa Senhora, né? Quer dizer, mas tudo bem, isso aí não importa, porque eu não estou aqui para discutir o porquê de ter este nome ou aquele nome, né? O que interessa é que todo mundo lembra do incêndio em Notre Dame, na França. Bom, mas vamos lá. O simbolismo da queima da Catedral de Notre Dame, o mais famoso edifício da civilização ocidental, símbolo icônico da cristandade ocidental, é difícil de não se ver. É como se o próprio Deus quisesse nos advertir da maneira mais inequívoca que o cristianismo ocidental está se incendiando e com ele a civilização ocidental. Todas as principais forças sociais e intelectuais do Ocidente e uma força principal não ocidental conspiraram para livrar a Europa do cristianismo e da civilização que produziu. No mundo ocidental, o iluminismo francês, a base intelectual da Revolução Francesa e do Ocidente moderno, buscou substituir o cristianismo e a religião em geral pelo secularismo enraizado na razão. Nenhum Deus, Bíblia ou 10 mandamentos é necessário para a moralidade ou sentido, a razão e a ciência os substituirá. Os dois últimos golpes da morte do cristianismo na Europa foram as guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial acabou com a crença da maioria dos ocidentais no Estado-nação e no Ocidente. O cristianismo, já enfraquecido pelo iluminismo, foi enfraquecido ainda mais pela Primeira Guerra Mundial. Os cristãos alemães estavam matando milhões de cristãos franceses e ingleses, e os cristãos franceses e ingleses estavam matando milhões de cristãos alemães. Então, o argumento e o sentimento contra o cristianismo se confirmaram. Então, a Segunda Guerra Mundial viu ainda mais mortes no continente cristão, assim como o fracasso das igrejas católicas e protestantes na Alemanha nazista em oferecer um descumprimento mínimo ao ódio dos nazistas aos judeus. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, toda a doutrina intelectual ocidental interna era secular. Deus, a Bíblia e a religião eram consideradas, na melhor das hipóteses, um disparate inócuo e, no pior dos casos, um absurdo nocivo. Enquanto isso, os europeus trouxeram uma ideologia não europeia para a Europa, uma ideologia que por mais de 1000 anos buscou substituir o cristianismo como a religião dominante do mundo. Os europeus, acreditando em nada distintamente cristão ou ocidental, e acreditando no absurdo moral e intelectual conhecido como multiculturalismo, uma doutrina que afirma que todas as culturas são moralmente equivalentes, não viram nada problemático em trazer milhões de muçulmanos para a Europa. Eles não tinham ideia de que a maioria dessas pessoas realmente
queria substituir o cristianismo por sua religião. Eles não tinham ideia, porque em sua ignorância e arrogância, eles supunham que por serem multiculturalistas seculares, todos os outros também eram ou seriam, uma vez que vivessem na Europa. Eles estavam errados, claro. E como resultado, as duas forças dominantes na Europa, o esquerdismo secular e o islamismo, buscaram o fim do cristianismo e do Ocidente. A esquerda acredita que proteger a civilização ocidental é equivalente a proteger a supremacia branca. Isso não está produzindo um quadro bonito. De um modo geral, o Islã não tem sido tão gentil, tolerante, aberto, medicamente ou cientificamente inovador ou intelectualmente curioso quanto à civilização ocidental. E sim, o nazismo e o comunismo nasceram no Ocidente, mas eram anti-ocidentais. Mesmo sem dezenas de milhões de muçulmanos, a Europa pós-cristã não produziu um quadro bonito. Isso foi previsto em 1834, 100 anos antes da ascensão de Hitler, pelo grande poeta alemão Heinrich Heine, um judeu secular que mais tarde se converteu ao protestantismo, a entrada para a admissão na cultura europeia. O cristianismo, e esse é o seu maior mérito, atenuou um pouco esse brutal amor alemão à guerra, mas não poderia destruí-lo. Se esse talismã subjugante, a cruz, for destruído, a loucura frenética dos antigos guerreiros, aquela fúria insana e desvairada de que bardos nórdicos falaram e cantaram com tanta frequência, mais uma vez irromperá em chamas. Este talismã, a cruz, é frágil e chegará o dia em que entrará estrondosamente em colapso. Então, uma peça será executada na Alemanha que fará a Revolução Francesa parecer um idílio inocente. Os cristãos europeus perseguiram os judeus europeus, muitas vezes brutalmente, mas foi preciso uma ideologia pós-cristã, o nazismo secular, para produzir Auschwitz, assim como o comunismo pós-cristão para produzir o Gulag, a Revolução Cultural Chinesa e os genocídios ucranianos e cambojanos. Além disso, o nazismo e o comunismo à parte, a crença da esquerda de que a razão secular pode substituir Deus e a Bíblia revela-se completamente errada. As supostas cidadelas da razão secular, as universidades, são as instituições mais irracionais e moralmente confusas do Ocidente. Não sei se um acidente de trabalho ou um muçulmano radical incendiou a Catedral de Notre-Dame, já que eles têm histórico de muitas outras igrejas na Europa. Em termos de que o fogo representou, isso não importa muito. O que importa é o presságio. A Europa está pegando em chamas, assim como a Notre-Dame. Este é um texto de Dennis Prager, é um apresentador de talk show e colunista de rádio nacionalmente sindicado. Seu último livro, publicado pela Regnery em abril de 2018, é The Rational Bible, um comentário sobre o livro de Êxodo. Ele é o fundador da Universidade Prager e pode ser contatado em dennisprager.com
no site Town Hall. Pois muito bem, minha gente, este é o texto que eu achei muito oportuno trazer, embora isto era para o dia 16/4, por conta do que aconteceu na França. Eu acho que é um momento de reflexão, é um momento necessário para que nós tenhamos cada vez mais nossos pensamentos voltados para aquilo que impregna nossas vidas, ou seja, a cultura que nós herdamos de nossos pais, que vem impregnada em nosso DNA. Ela é muito importante, o nosso passado, o nosso presente, digamos que ele vai desenhar o nosso futuro, digamos que ele vai nos dar a pavimentação que necessitamos para caminhar ao futuro. Portanto, não devemos ignorar a nossa história, embora a nossa história muitas vezes a gente possa até querer que ela deixe de existir, porque existem muitos pontos em nossas vidas que muitas vezes a gente, digamos assim, não gostaria que houvesse existido. Mas devemos lembrar que são as nossas cicatrizes que trazem a nossa verdadeira face adulta, porque são essas cicatrizes que nos levaram ao amadurecimento. Então, não nos basta, aliás, não nos basta não devemos apagar absolutamente nada em nossas vidas. Há um tempo atrás eu soube de uma pessoa, ele queria apagar determinados passos que ele deu e ele disse que ele não queria que o nome dele constasse mais disto ou daquilo de uma determinada instituição. Ao que eu falei para ele que da vida não se passa uma borracha na vida, ou seja, tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você viu, tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo que você participou, isso está, digamos, registrado, ainda que tudo venha a sucumbir, não ficará pedra sobre pedra, tudo virá à luz. E ainda que você tente, por um motivo ou outro, esconder alguma coisa, eu creio que no tempo certo, aquilo, digamos que subirá aos telhados e gritará em alto e bom som para que todo mundo ouça aquilo que você foi, aquilo que você quis apagar. Porque se você quis apagar, é porque você, de fato, não gostou daquilo. Agora, se não gostou daquilo, tem uma forma muito mais digna e decente de você, digamos, aspas, apagar, que não é apagar, mas que seria arrependa-se. Simplesmente entenda, eu errei. Isso não quer dizer que eu não tenha feito aquilo. Eu errei, acabou. Que diferença fará? Eu creio que uma pessoa, por exemplo, que quer apagar os passos no passado, essa pessoa não merece um pingo de respeito, porque ela tenta apagar passos no passado. E se ela tenta apagar os passos dela no passado, com isso ela está também querendo apagar os teus passos no passado. É o equivalente, por exemplo, a você pegar uma foto e rasgar as pessoas que estão em volta de você. Isso não existe. Aquela foto é um momento, ainda que você rasgue aquilo, aquele momento ficou gravado em outras formas, nas mentes de outras pessoas, ou seja, em histórias que foram contadas. Ou seja, você não tem como simplesmente passar uma borracha. Não existe borracha para a vida. Pois muito bem, este foi mais um programa 8 ou 80,
do Ministério Testemunha de Jesus Cristo, da Igreja Evangélica Santo dos Santos. Eu agradeço muito a todos aqueles que, porventura, virem este áudio e resolverem ajudar a divulgar, seja de que forma for, não importa. Se você gostou, divulgue aos teus amigos. Se você não gostou, encha o saco de alguém e mande este vídeo para que alguém o veja. Quem sabe você, de qualquer forma, estará fazendo um grande trabalho, né? Pois muito bem, vamos em frente, porque atrás vem gente. Que Deus abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure. Em nome de Jesus. Amém, amém. Beijos. Bye. Fui.